Shalom, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Nossa gratidão a Ele por estar nos dando o privilégio de meditar na Sua palavra de dia e de noite. Vamos comentar o Salmo 85. Salmos 85 trata de agradecimento e pedido por restauração. O salmista orou para que Deus removesse sua ira deles e expressou confiança no futuro da nação e agradeceu a Deus por perdoar e restaurar seu povo pecador, seu povo pecador. Talvez o gênero seja um lamento nacional. O escritor começou agradecendo a Deus por libertar seu povo. A referência à restauração do cativeiro, Salmo 85:1, sugere que este salmo pode datar do retorno do exílio babilônico. No entanto, o salmista pode estar se referindo a um cativeiro mais modesto, talvez nas mãos de uma nação vizinha. De qualquer forma, ele viu a antiga escravidão de Israel como resultado de seu pecado e agradeceu a Deus por perdoar isso. Embora Israel fosse livre, ela ainda precisava de restauração e reavivamento espiritual. Por causa dessa condição, o salmista pediu a Deus que afaste toda a sua ira contra seu povo pecador. Isaías 28, versículo 21, Ezequiel 18, versículo 32. 32. Eles precisavam de seu amor leal, o amor de Deus leal, sua libertação. Eles se regozijariam quando ele fornecesse esses benefícios plenamente. Os salmos muitas vezes refletem sobre a raiva. Essa preocupação pode parecer anormal para nós, mas a raiva é uma preocupação teológica. O salmista nos convida a lidar com a raiva em vez de contornar as emoções humanas negativas. Sejam purificados das más emoções e cheios de esperança na plena inauguração do reino de Deus. Este escritor fornece uma extensa discussão sobre a ira nos salmos. Enquanto o salmista esperava a resposta de Deus, ele estava confiante de que o Senhor enviaria paz, a plenitude da bênção, paz, que é a plenitude da bênção divina, o Shalom. Era importante, entretanto, que nesse meio tempo seu povo não voltasse aos seus pecados anteriores. É bom ouvir a palavra de Deus, mas seu povo também deve governar suas vidas no meio dela. A base de sua confiança era prometida a libertação do Senhor para aqueles que o temem. A ideia por trás da glória habitando na terra é que Deus manifestaria novamente sua presença ali, abençoando os israelitas. A bondade, isto é, o amor leal, e a justiça são o que Deus provê. Verdade e paz são os objetos de sua bênção experimentam. Eles se unem quando o povo de Deus retorna a ele e ele responde com bênçãos. Colheitas produtivas são bênção que Deus prometeu ao seu povo, se ele andasse em obediência à sua aliança mosaica. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Deuteronômio 30, de 1 a 16. Contudo, este salmo está cheio de termos muito importantes: justiça, paz, amor, leal, verdade, temor, glória e salvação. Assim, quando as pessoas se acertam com Deus nas áreas fundamentais da vida, suas melhores bênçãos não ficam muito atrás. No entanto, temos que esperar que Ele forneça a bênção após o arrependimento,
pois Deus espera pacientemente antes de trazer julgamento pelo pecado. Antes de trazer o julgamento pelo pecado, Deus espera o arrependimento. Temos que arrepender. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, Deus espera de nós, a cada momento das nossas vidas, arrependimento. Arrependimento do pensamento. Quando você pensa algo que não é bom, você já está em pecado. Não importa qual seja o pensamento, se não foi bom. Não estou falando somente de pensamentos impuros. Qualquer pensamento mal sobre seu irmão, o irmão passou, não falou, você já está pensando que o irmão está com ódio de você, ou que ele está querendo ser melhor do que você. Isso é pensamento ruim. Deus mandou a gente pensar só o que é bom. Vamos pensar o que é bom? É assim que fala Paulo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, que é para a gente pensar o que é bom, o que é verdadeiro. E quando a Bíblia diz para fazer algo, é para fazer mesmo. E se não faz, arrepende-se. E não fica continuando no erro, porque quem se arrepende e deixa que alcança a misericórdia. Não é aquele que se arrepende e continua fazendo, não. Então, mais um despertamento aqui. Graças a Deus, cada salmo é um despertamento, é um ensinamento. Esse Salmo 85 também está fazendo isso, como todos eles, e toda a palavra de Deus só é para nos edificar. Não é em vão que nós escolhemos. Claro que Deus escolheu isso e colocou no nosso coração para estarmos estudando a Bíblia 3 capítulos por dia dentro da nossa casa e um capítulo por semana no nosso discipulado. O Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém está vivendo os melhores anos e vai ser assim até a volta do Senhor Jesus. Porque eu nunca vi alguém que medita na palavra não prosperar. Eu sou próspera por causa disso. Eu sou próspera e não vou dizer que eu sou o exemplo, não. Já teve períodos na minha vida que eu não meditei na palavra como deveria, mas só foi para me atrasar a minha vida. O período que eu fiquei afastado da Bíblia, como o povo israelita, como se ficou afastado do Pentateuco, dos ensinamentos do Senhor, só foi para arrasar a vida. Então, o momento que eu fiquei assim, foi errado, foi fracasso. Estou com 75 anos e tenho essas experiências. Do momento que eu me afastei da palavra, eu fiz coisas que eu digo, meu Deus, foi eu mesmo que fiz isso. Graças a Deus que na área moral eu não tenho nada para me envergonhar, graças a Deus. Mas coisas que a gente faz, eu digo moral assim, casei virgem, fiel ao meu marido, 53 anos e vou continuar fiel, graças a Deus. Então essa parte aí que chama a atenção de todos, que é parte moral em relação à nossa vida sexual, essas coisas, graças a Deus não tenho que me queixar. Deus me abençoou, me deu a vitória. Mas eu estou dizendo que quando me afastei da palavra, meu Deus, quanto atraso, perda de tempo, não falando coisa com coisa, não sabia o que falar, porque falar bem é falar a palavra. Quando a gente não fala a palavra, meu Deus do céu, quanta bobagem a gente fala, quanto atraso para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos escutam. Então, já teve esse tempo para mim, foi terrível demais. Graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta para os seus braços, porque vim para a palavra, vim para os braços de Jesus, Ele é a palavra. E eu sei que vocês todos estão sendo beneficiados com a minha bênção, porque como líder do ministério, vice-presidente do ministério, ao lado do presidente, o apóstolo Elias, eu tinha que estar nessa dimensão. E graças a Deus o Senhor me trouxe para essa dimensão. Porque nós, desde pequenos, nós aceitamos a Jesus, ele com 8 anos, eu com 7. Então, nós temos que viver nessa palavra, porque quando nós aceitamos, foi justamente com a palavra. A pessoa que veio me evangelizar com 7 anos veio evangelizar minha mãe. Eu estava junto da minha mãe, me evangelizou também. E foi com Êxodo capítulo 2. O meu marido nem se fala, com a sua avó o tempo todo no pé do ouvido dele, falando a palavra de Deus. E quando pequenos ainda, nós recebemos a Jesus, e nos momentos que nós falhamos de meditação da palavra, foi fracasso. Mas o Senhor nos restaurou e nós estamos aqui. Eu não estou falando fracasso porque fizemos algum pecado assim de matou, roubou, adulterou, prostituiu, nada disso. Fracasso porque você está na frente do povo. Mesmo que você não seja líder, você está na frente de pessoas, na frente de filhos, de pais,
na frente de vizinhança, na frente de colega de trabalho, na frente de colega de faculdade, é frente de pessoas, e essas pessoas sofreram as consequências da nossa falta de comunhão com Jesus. Sem palavra não tem Jesus. Então, louvado seja Deus pelo novo tempo, a nova dimensão que nós estamos. Só o Senhor poderia fazer isso. Agradecemos a Deus por esse Salmo 85 que está nos despertando a fazer essa analogia, o tempo do salmista e o nosso tempo, comparando um com o outro, e está sendo tudo para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.